Olá, estamos aqui para mais um Escola em Casa. Sou a professora Rosélia Cavalcante, de Língua Portuguesa. E nossa aula de hoje é a nossa 6ª aula, que nós temos como tema ortografia. Antes de falar um pouco de ortografia, vamos falar mais uma vez do alfabeto, né? O alfabeto que é composto por 26 letras. Nessas letras temos 5 vogais e as outras consoantes. Então, o que é a ortografia? É o conjunto de regras que institui vão escrever as palavras, empregar os sinais gráficos e pontuar corretamente um texto. A ortografia ela nos ensina como escrever certo, corretamente, seguindo as regras da gramática, não é isso? Quantas vezes nós temos dificuldade de escrever uma palavra e ficamos na dúvida se ela é com S, se ela é com Z, se ela é com O, se ela é com U. Então, o alfabeto é o conjunto de letras que juntas com as vogais e as consoantes formam as sílabas e as sílabas formam as palavras. E como nós vamos escrever essas palavras, a dificuldade de escrever, porque muitas letras têm sons diferentes. A gente escreve de uma forma e pronuncia de outra forma. Então, a dificuldade na escrita a gente tem nisso. Tem algumas que não, como a T, o D, o P, eles não mudam o som delas, mas outras mudam sim. Então, vamos ver agora uma frase em que foi escrita da maneira que nós pronunciamos, não é isso? Vamos ver. O homem saiu de casa e foi passear de ônibus pela cidade. É a pessoa que escreveu essa frase, ela escreveu do jeito que pronuncia, mas gramaticalmente ela está errada, porque homem é escrito com a letra H, é uma letra que não tem som, mas é a letra que nós usamos em algumas palavras, como hábito, hálito, homem. Aí saiu de casa. Casa nós sabemos que é com a letra S, mas na nossa pronúncia é com Z. E foi passear, que é com 2 S, de ônibus pela cidade, que seria com C, mas o som de S. Então, vamos ver como seria gramaticalmente, ortograficamente, escrito corretamente. O homem saiu de casa, veja, e foi passear, com 2 S, de ônibus pela cidade. Então, a gente pronuncia de um jeito e escreve de outro jeito. Às vezes a gente diz, a língua inglesa é tão difícil, a gente pronuncia de um jeito e escreve de outro jeito. A nossa também. Vamos ver aqui. Eu peguei um textozinho, como nós estamos no mês de abril, foi o mês do índio, então eu peguei um textozinho falando um pouco dos índios e ao mesmo tempo vou aproveitar para trabalhar a parte ortográfica no texto. Hábitos indígenas. Você sabia que vários dos nossos hábitos são herdados da cultura indígena? Um dos costumes mais importantes é o de tomar banho todos os dias. Em outras culturas, como na dos países europeus, é comum as pessoas passarem dias sem tomar banho. Que bom que os índios ensinaram isso, né? Assim, nós somos um povo bem cheirosinho. Também já aprendemos com eles o uso de chás e plantas medicinais para curar doenças. E como os índios têm muito conhecimento de ervas e plantas, muitos dos remédios que compramos hoje nas farmácias tiveram suas fórmulas baseadas em chás indígenas. É influência deles também a utilização de redes para dormir, as várias danças, principalmente as da região norte do Brasil, e ainda várias canções e lendas do folclore brasileiro. Que bom que o índio trouxe tanta coisa boa para a gente, não é isso?
Então, vamos ver algumas palavras aí que eu separei. Tem umas palavras que estão de vermelho. Veja, um dos costumes mais importantes. Veja a palavra importante. Alguém já teve dúvida em saber se ia usar aí uma palavra M ou N? Vejam que importante. Antes do P tem um M. Então, na ortografia, nós usamos o M antes do P e do B. E o de tomar banho todos os dias. Vamos ver outras palavras também. Cheirosinho. Veja como é que a gente pronuncia cheirosinho. Não é como se fosse com X. Acho que muita gente até já escreveu com X, né? Mas cheirosinho é com CH. Vamos ver outras palavras. Chá também, viu? Chá a gente pronuncia como se fosse um X, mas é com CH. Outra palavra, compramos. Veja, antes de P e B usamos M, compramos. E também, olha ali, também a palavra tem um M, que é antes do B, também usa M. Diante de outras letras, usam-se o N, não é? Vamos ver agora algumas palavras do texto e dar uma leiturazinha sobre o texto. Na aula passada também eu falei sobre os textos literários. O texto literário é aquele que é belo, tem a função de divertir, é escrito de uma forma diferente do texto não literário. O texto não literário ele tem a intenção de fazer com que a gente instrua, aprenda alguma coisa diferente do não literário. A linguagem do literário ela é uma linguagem subjetiva, que dá várias interpretações. O literário não. É uma linguagem mais clara, mais objetiva. Então, nós lemos aí um texto que ele nos dá uma informação sobre a nossa cultura que veio do índio. Então, seria um texto literário ou não literário? E o segundo quesito, esse texto ele tem uma finalidade de quê? De vender um produto, ensinar uma receita, narrar uma história ou informar sobre um fato? É informar sobre um fato, né? Vamos ver aqui a resposta correta. Ele não é literário e a finalidade dele é informar sobre um fato. Voltando à ortografia do mesmo texto, nós temos dentro desse texto palavras com som de X, mas que são escritas com CH. Nós temos palavras com H, que eu já disse a vocês que é uma letra que ela não tem nenhum som. Nós temos palavra com som nasal, que é o M, o N, às vezes eles têm som nasal. E nós temos palavras que é escrita com C, mas que tem o som de K. Palavras com som de S, de Z, mas é escrita com S. Então, que palavras são essas que tem no texto? Nós temos chás. Chá é uma palavra escrita com CH, mas que tem o som de X. Cheirosinho. CH com som de X. Aí, o que é importante para a gente aprender a escrever corretamente as palavras? É importante a gente ler, prestar atenção às palavras escritas, para quando a gente for escrever, dizer, eu vi essa palavra, é assim que se escreve. Palavras com H nós temos hábitos e herdados. Por isso que homem ali estava escrito só com O, não foi? Porque ele não tem som, aí a pessoa que ouve não vai saber que tem um H. Quem nunca foi à escola, aí fica difícil. Quem não tem costume de ver as letras, de aprender as sílabas, fica difícil. Palavras com som nasal. Índio. Compramos. São o M's que tem um som nasal. Palavras que com C, mas que tem um som de K. Cultura. Costumes. E palavras que tem S, mas que tem o som de Z.
países. Olha, note que coincidência. Países e baseadas. Veja que o S, ele fica entre duas vogais. E ele tem um som de Z. Então, as palavras que ficam entre duas vogais são escritas com S, mas tem um som de Z. O mesmo caso é cheirosinho, ó. Veja ali o S de cheirosinho. Tem o O e o I. E o S tem um som de Z. Forme palavras das palavras abaixo. Olha, a gente, para formar uma palavra de outra palavra, a gente escreve mais ou menos a mesma coisa. Se a palavra, a primeira palavra for com S, as outras serão com S. Então, mais banho, vai ser banheiro, banheira, povo, povoado, planta, plantação. Agora vamos a uma lenda, para continuar o nosso estudo do texto e continuando o estudo da ortografia também. A lenda do milho. Tabajara era um velho índio, muito bondoso. Olha a palavra bondoso, escrita com S e com som de Z. E querido pelo seu povo. A tribo estava passando por muita dificuldade. Não havia caça e a pesca estava difícil. O velho índio, sentindo-se que ia morrer, reuniu os homens de sua tribo e disse: enterrem meu corpo numa cova bem rasa. Cubra-me com palha seca e pouca terra. Esperem vir o sol e a chuva. Ali nascerá alimento para toda a tribo. Após a morte do Tabajara, seu povo fez o que ele havia mandado. Sobre a cova do velho guerreiro apareceu uma planta. Suas folhas compridas lembravam a lança de Tabajara. Sua flor vistosa parecia o cocar do chefe índio. E a tribo descobriu que sua espiga era um delicioso alimento. E foi assim que surgiu o milho. A lenda faz parte do folclore brasileiro. Então, não tem nada que garanta que realmente isso existiu. É um texto que tem a intenção de divertir, de fazer com que a pessoa reflita. Então, seria o que esse texto? Seria um texto literário, faz parte da literatura, é como as fábulas também, não é isso? Tabajara era o quê? Era um índio velho, era um velho negro, era um velho doente. A tribo estava passando por dificuldade, pois estavam sem pessoas para plantar, sem pessoas para caçar e pescar, sem milho e sem mandioca. Nasceu na cova do velho índio o quê? A mandioca, o milho ou o guaraná? Vamos ver. Tabajara era um velho índio. Veja que Tabajara está escrito com letra maiúscula. Nome de pessoas são escritos com letra maiúscula, né? A tribo estava passando por dificuldade, pois estava sem caça e pesca. Nasceu na cova do índio o quê? Foi a mandioca, o milho ou o guaraná? Foi o milho, mas existe a lenda também da mandioca, uma lenda indígena da mandioca. Aí, separando as sílabas, note que tem umas palavras que tem umas sílabas meio diferentes da separação. Por exemplo, velho, morrer, guerreiro, bondoso. Como seria separar a palavra velho? O LH e o NH, eles são inseparáveis, eles ficam na mesma sílaba. Então, velho, morrer, o RR e o SS, que são letras que vêm juntas numa palavra, na separação elas ficam separadas. Então, morrer. Guerreiro, 2 R's, um R fica para uma sílaba, o outro R faz uma sílaba, e temos 3 sílabas em guerreiro.
Bondoso, 3 sílabas. Olha o S ali, ó. Um som de Z. Complete as palavras com a letra que falta. Campos. Campos seria M ou seria N? Lembre-se que eu falei para vocês no começo que antes de P e B nós escrevemos M. Então seria M. Cédula tem um som como se fosse um S, mas se escreve com o quê? Vamos ver aqui. Campo, cédula com C, poderoso com S, mesmo tendo o som de Z. Cabana, mesmo tendo o som de K, mas se escreve com C. Carroça com 2 R's. Enxugar. É CH ou X? É X. Geralmente depois de em, escreve-se X, a não ser enchente, que foge, encher e enchente, que foge à regra. Chuva, tem som de X, mas se escreve com CH. Também, antes de B, se escreve M. E a nossa próxima aula será para que vocês escrevam palavras com acento. Vocês já tiveram também dificuldade em colocar e entender por que algumas palavras têm acento? Também faz parte da ortografia a acentuação. Então, nesse momento, vocês não vão aprender as regras de acentuação. Na próxima aula, a gente vai aprender esses sinais de acentuação. Que sinais são esses? Então, eu gostaria que na próxima aula, vocês, como não podem me responder, eu trarei para você 2 palavras com acento na última sílaba. Por exemplo, café, sofá, cajá, tem acento nas últimas sílabas, né? Palavras com acento na segunda sílaba, a palavra fácil. A palavra fácil tem um acento no Fá, não é isso? Outra palavra com acento na segunda sílaba, família. Família tem acento na segunda sílaba. Então, que acentos são esses? São acentos circunflexos. Que acento nós vamos empregar nessas palavras que eu falei? Então, na próxima aula, nós veremos esse assunto, gente. Até a próxima aula.